E aí, vamos pensar um pouco. Como é que a fé entra no debate sobre os maiores desafios da sociedade? E de que forma ela pode participar da conversa pública, especialmente numa das regiões mais complexas e, ao mesmo tempo, vibrantes do mundo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a teologia pública na América Latina. Essa reflexão que tenta conectar fé, justiça e um compromisso real com o bem de todos. Bom, para organizar nosso papo, a gente vai seguir este caminho. Primeiro, vamos entender o desafio único da América Latina. Depois, a gente define o que é essa tal de teologia pública. Na sequência, vamos olhar para o caso do Brasil como um verdadeiro laboratório de ideias. Diferenciar ela da teologia política, que é super importante. E, por fim, vamos ver como tudo isso se conecta a uma discussão que está rolando no mundo todo. Então, para começar, para a gente entender essa forma de pensar a teologia, a gente precisa primeiro olhar para o chão, para o solo onde ela nasce e cresce. E a América Latina definitivamente não é um cenário qualquer. A sua história e as suas estruturas sociais são o que dão a forma e o tom dessa conversa toda. Essa frase aqui, olha, ela resume o ponto de partida de tudo. A teologia pública por aqui não nasce de um debate acadêmico abstrato, sabe? Pelo contrário, ela é uma resposta direta a uma realidade muito concreta. Uma realidade marcada por um passado colonial que deixou cicatrizes enormes e por sistemas que até hoje continuam alimentando a injustiça. E aí, diante disso tudo, a pergunta é quase inevitável, né? Se a gente entende que a fé não é só um assunto particular de dentro de casa, qual é a responsabilidade dela? É para ficar em silêncio ou é para se tornar uma voz ativa que busca transformação? É bem aí, nessa encruzilhada, que a teologia pública entra em campo. E aqui a gente começa a encontrar as respostas. A teologia pública se apresenta como um caminho, uma proposta para a fé se engaiar na sociedade de um jeito construtivo, crítico e, acima de tudo, muito comprometido com a justiça. E aqui está o pulo do gato. A ideia não é impor uma visão religiosa para todo mundo. Pelo contrário, é participar de uma conversa pública. É sobre traduzir convicções de fé em argumentos éticos, em argumentos racionais que possam, de fato, enriquecer o debate democrático sobre que tipo de sociedade a gente quer construir. E olha, essa conversa não é só sobre ideias, não. Ela vai direto em problemas bem concretos. A teologia pública latino-americana, por exemplo, olha para a organização econômica do mundo e questiona aquelas estruturas, como o FMI e Banco Mundial, que historicamente acabaram aprofundando a desigualdade entre os países do norte e do sul global. Aqui a gente vê uma conexão muito forte com as raízes desse movimento. A teologia pública tem um diálogo intenso com a herança da teologia da libertação. Ela pega emprestado essa urgência por justiça e a ideia de que a teologia precisa refletir sobre a ação concreta no mundo, o que se chama de praxis, para ser realmente transformadora. Não basta só falar, tem que fazer. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso funciona na prática. O Brasil é um exemplo fascinante, um verdadeiro laboratório onde diferentes tradições religiosas estão tentando, cada uma a seu modo, descobrir como participar da vida pública. Essa imagem da balança é perfeita para ilustrar uma ideia central do teólogo Rudolf von Sinner, esse equilíbrio necessário entre audácia e humildade. É preciso ter audácia para que a fé não se esconda, para que não fuja dos debates públicos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter humildade para participar desse debate, respeitando as outras vozes, as regras do jogo democrático, sem querer impor a sua verdade na marra. E aqui a gente vê como diferentes igrejas no Brasil vivem isso de formas bem distintas. A Igreja Católica, por exemplo, teve um papel gigantesco na defesa dos direitos humanos lá na época da ditadura, apoiando movimentos como as comunidades eclesiais de base. A Igreja Luterana já se destaca por ter um discurso muito bem estruturado sobre cidadania. E as Assembleias de Deus, com aquela capilaridade impressionante, aquela capacidade de mobilização popular, têm uma influência imensa nas comunidades locais, cada uma com a sua contribuição. Agora, um ponto que precisa ficar muito claro. É super comum confundir os termos, mas existe uma diferença fundamental entre teologia pública e teologia política. E a resposta curta e grossa é não. Elas até têm uma relação, mas os focos e os métodos são bem diferentes. Vamos ver direitinho qual é essa diferença. Pronto, aqui a diferença fica nítida. A teologia política geralmente analisa as estruturas de poder, o Estado, a soberania. Já a teologia pública, como a gente viu, está muito mais focada em como a fé pode dar uma contribuição ética para a sociedade civil dentro das regras do jogo democrático. O objetivo dela é o diálogo, a construção do bem comum e não a tomada do poder do Estado.
Para a gente, fechando, é muito importante entender que isso tudo não é um fenômeno só da América Latina. Na verdade, faz parte de uma conversa muito maior, é uma conversa que está acontecendo em vários cantos do mundo. A gente vê princípios bem parecidos sendo usados em contextos completamente diferentes. Lá na Índia, por exemplo, a teologia pública é uma ferramenta na luta contra o sistema de castas. Na Coreia do Sul, ela esteve ligadíssima à luta pela democracia, dando voz aos oprimidos. Isso só mostra como essa abordagem é adaptável e relevante no mundo todo. E essa talvez seja a grande mensagem, o ponto final. A teologia pública, na sua melhor versão, não quer dominar a esfera pública, ela quer qualificar. O papel dela é ajudar a formar cidadãos mais conscientes, mais responsáveis e funcionar como uma espécie de consciência crítica, sempre lembrando a sociedade dos seus compromissos com a justiça e com a dignidade de cada pessoa. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, resume o grande desafio. Em um mundo com tantas crenças, tantas visões diferentes, como um grupo pode oferecer o que tem de melhor para o bem de todos, sem cruzar aquela linha e tentar impor a sua verdade para os outros? Encontrar esse equilíbrio é, talvez, o maior e mais constante desafio da teologia pública hoje. Fica aí a reflexão.